Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Hoje é quarta-feira, dia 21 de 11 de 2018, são 1h42. Amém. Eu estava fazendo uma faxina no meu quintal, amém, mas choveu, aprova o Senhor mandar uma chuva, e eu tive que sair do terreno onde eu estava juntando entulho e aterrando a minha calçada. Amém? Então nós vamos gravar esse vídeo dando continuidade ao livro do Apocalipse, que no meu entender, o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo ao seu apóstolo João, veja, o seu apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus, ele estava naquela ilha, só ele, Deus, com mais de sei lá quantos anos, 100 anos, um século. Eu não sei a idade dele, eu só sei que ele era o único apóstolo sobrevivente. E Deus o arrebata. Deus o arrebata e mostra para ele. Ele sai dessa terra, ele vai para o céu, uma outra dimensão, para a morada de Deus, o paraíso. E lá ele vê o futuro. Ele vê o futuro. Ele vê o quarto reino com mais detalhe, escreve, mostra para nós. Ele tem uma conversa, ele entra no paraíso de Deus, seu discípulo, o apóstolo João. Ele é arrebatado, Deus o leva, tira da terra, lá da ilha de Patmos, e leva ele, em espírito, para o paraíso, para lhe mostrar as coisas que brevemente deve acontecer aqui no mundo, para mostrar para ele e para nós. Amém? Escreve, e Deus manda ele escrever as coisas que ele foi para essa missão. Por que Deus arrebatou o apóstolo João? Para essa missão, fazer com que ele visse aqui, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Veja que quando o apóstolo João existia, ele já existia ali uma perseguição severa. Existia um reino, o reino de César, o reino de Roma, que era contrário ao reino de Jesus Cristo. E era idólatra, são idólatras, e perseguia a igreja de Jesus Cristo e os apóstolos. Eles não tinham que adorar o imperador romano, lá esse homem do pecado, que já existia, na época dele já existia. O homem do pecado, ou homens dos pecados, sempre existiram. E no quarto reino vai se manifestar um homem do pecado. Então veja, na paciência de Jesus Cristo. Então a paciência de Jesus Cristo é muito antiga. É muito antiga. Ele tinha paciência, ele estava ali na ilha de Patmos, pacientemente esperando Deus voltar, Jesus voltar para lhe buscar, em meio às tribulações, em meio à perseguição de Roma, a perseguição dos idólatras, a perseguição do mundo pecador e ímpio que está contrário a Deus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor.
E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Diz os estudiosos da internet que nós, a geração da Irmã Socorro, a igreja, somos a igreja da igreja da Laodiceia, a última carta, a última igreja. Virei-me para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes latão reluzente, como tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Veja, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e que as depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja, Deus mostrou para o apóstolo João, o seu servo, o seu filho, o 4º reino, que mostrou para Daniel. No 4º reino, que será diferente de todos os reinos, o anticristo, com muita fúria, com muita ira, porque é o próprio diabo trabalhando através dele no mundo para enganar os que habitam na terra, porque já é o fim, tendo um controle sobre a sua idolatria, tendo um controle, controlando as ações das pessoas, colocando um sinal para que a pessoa possa comercializar no mundo, comprar e vender, trabalhar no mundo. Trabalhar no mundo, a gente trabalha para comprar e para vender, não é verdade? Então, o 4º reino que Deus falou para Daniel, o anjo falou para Daniel, nós vemos no livro do Apocalipse, que é um reino que, creio eu, que é o fim dos tempos, é o último reino, que é o bicho que vai devorar a terra toda, vai instalar sua idolatria no mundo todo, faz com que os que habitam na terra adorem a sua imagem e sejam aí tatuados com o seu número, com a sua imagem, adorem a imagem. Então, veja, o 4º reino será terrível, e nós vemos esse 4º reino no livro do Apocalipse. Creio eu que eu já estarei morta, eu não estarei vivendo o 4º reino. Nós hoje estamos vivendo o princípio das dores, estamos pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Quando o Evangelho for, pelo que eu entendo, no 4º reino, desse bicho que Daniel viu, que o anjo falou para ele, será terrível, porque haverá o aumento da iniquidade, haverá
Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja que estiver aqui no quarto reino sofrerá os ataques do inferno. Jesus mostra para nós as manifestações desse quarto reino, perseguição dos governadores, o anticristo como um político, como uma pessoa poderosa está na política, ele com seus senadores, o povo que trabalha para ele é o presidente, ele é o rei, ele vai controlar o povo, na qual ele é o príncipe, ele vai instalar uma idolatria, ele vai ter uma igreja satânica, ele vai ter uma igreja diabólica, uma idolatria terrível, e ele vai selar os seus seguidores com o número dele, com a imagem dele, com a marca dele, para que essa pessoa compre e venda. Eu consigo imaginar o seguinte, é uma imaginação da minha cabeça, eu não sei se eu estou certa, mas nesse quarto reino, como o mundo já é o fim dos tempos, já é o fim dos dias, como o mundo já produziu, um mundo globalizado, a terra está cheia da riqueza, etc., entendeu? Os ricos, os poderosos. Eu estou falando de pessoas poderosíssimas que vão adorar o diabo, que vão colocar a marca do diabo, a marca da besta na testa e na fronte. Para quê? Para ficar bilionária, para ficar rica, para ter tudo que esse mundo produz. São os bilionários, são os ricos, são os que adoram este mundo. Por isso que eles vão adorar a besta. Por quê? Porque eles adoram este mundo, porque o coração deles está aqui no mundo. Entendeu? E os que não adoram o mundo sabem que esse mundo já é passagem, a sua pátria não está aqui, eles não vão adorar a besta, eles não amam o mundo, eles não amam a riqueza do mundo, não. Então a besta vai propor para os seguidores a riqueza. É como se eles ganhassem na loteria. Coloca o meu sinal, tu vai ganhar na loteria. Tu vai ser podre de rica, tu vai ser podre de rico, tu vai ser bilionário, tu vai vender, tu vai comprar, tu vai ter tudo que tu queres. Tudo foi o que o diabo ofereceu para Jesus Cristo. Se Jesus prostrado o adorasse ele, mas Jesus o expulsou. É um tentador, então ele tenta as pessoas com a riqueza, com a imoralidade, com as paixões. Ele tenta, come dessa fruta, pode adulterar, pode fazer o que tu queres, que não vai acontecer nada contigo, etc. Então, ele é um mentiroso. Então, nesse quarto reino, ele instalará um controle, ele vai oferecer para os seus seguidores o mundos e o fundo, como uma espécie de... São os bilionários ricos que não sentirão falta de nada, mas Jesus disse que eles são pobres e miseráveis. A igreja de Laodiceia, que não tem falta de nada, mas que eles são pobres, miseráveis, desgraçados e nus. E Jesus disse: aconselhos que de mim compre colírios para te ungir os teus olhos, roupas brancas. Lá a igreja de Laodiceia, o que Jesus oferece para nós. Então, o mundo já no seu fim dos tempos já produziu muita riqueza, o povo está acabando, está morrendo, está envelhecendo, e aí vão querer ser rico, bilionário, vão querer ganhar na loteria, e aí por causa disso, da sua ganância, da sua ambição, da sua avareza, da sua burrice, do amor exagerado ao que esse mundo produz, ao que esse mundo oferece, vão adorar a besta, porque a besta vai oferecer poder, vai oferecer riquezas, carros, casas, fama, tudo que ele deseja, a besta vai oferecer para ele, se ele prostrado se ajoelhar, adorar a besta, negando assim um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Por que nós devemos adorar o Criador dos céus, da terra e do mar? Porque ele é o verdadeiro dono deste mundo, e porque ele fez a nossa alma, porque ele criou o nosso espírito, porque nós estamos vivos. Ele é o Criador. Ele é o Criador do homem e da mulher. Ele é o nosso Salvador, independentemente se nós somos pobres ou ricos.
pobres ou ricos, no estado que nós viemos para este mundo, num estado de pobreza ou de riqueza, nós devemos adorar a Deus por um simples fato de nós existirmos. E aí vem as bênçãos, com certeza, com muito trabalho, com muita oração, Deus vai abençoando. Mas o foco de ser uma pessoa rica, claro que Deus promete não deixar nós passarmos fomes, mendigarmos, etc. Deus promete nos abençoar, mas nós não vamos ficar... Quem vai ser os adoradores da besta? Os ricos. Os atores, as atrizes, os que amam a fama, os idólatras, os que amam este mundo, os jogadores de futebol, os cantores, quem são os adúlteros, os que amam, os que só querem saber de vender e comprar, de consumir, só pensam neste mundo, eles não pensam em Deus, não pensam na palavra de Deus. São os adoradores que não tem o nome escrito no livro da vida. Eles não têm o nome por quê? Porque eles só querem saber deste mundo, o que este mundo produz, o que este mundo, a minha terra, eu vou cuidar da minha terra, da minha natureza. Quem é cuidar da natureza? Esse mundo está morto, enterrado, esse mundo jaz no maligno. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Nós temos que invocar a Jesus Cristo para que nós venhamos salvar a nossa alma. Então vai ter muitos ricos insensatos no reino da besta. Ricos insensatos que com a marca da besta vão vender e comprar, vão ter tudo que esse mundo produz. Mas louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem será? Vão morrer e não vão ser salvos, não vão ter o nome escrito no livro da vida. Então o livro do Apocalipse, com as manifestações do juízo de Deus, da ira de Deus, é o quarto reino que Daniel viu, e nós vemos detalhadamente que vai reinar na terra, que já está reinando, está caminhando, só que no fim dos tempos vai estar no maior grau, porque já é o fim. Jesus está voltando, e para Jesus voltar tem que acontecer tudo o que tem que acontecer. O anticristo tem que perseguir, a igreja tem que instalar o engano no mundo, vai ter tudo, a grande tribulação, a aflição, o quarto reino vai ter que passar por tudo isso para que Jesus venha e dê a vitória, dê aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Jesus nos mostra detalhadamente o quarto reino, como ele será, o castigo dos ímpios, os anjos, muita mortandade, as pragas. O quarto reino é o livro do Apocalipse. É o quarto reino. Amém? Glória a Deus. Que Daniel viu, um controle total, o anticristo através da tecnologia da internet, através de outras tecnologias que ele vai investir no mundo, ele vai ter o controle do povo nas suas mãos. Pelo menos ele vai querer ter o controle, mas ele não vai conseguir, porque vai existir um povo que vai escapar dele, como a própria Bíblia diz, do seu controle de idolatria, seu controle de uma falsa adoração. Ele pensa que terá o controle, mas o anticristo sabe que é o fim. Por isso que ele está fazendo tudo o que ele faz, porque ele sabe que ele já é o final dele. Ele está caminhando para o fim. Por isso que ele tem que fazer, eu tenho que fazer logo. Eu vou enganar esse povo, eu vou iludir o que tem que iludir as criaturas de Deus. Eu vou fazer de tudo para enganar fulana, beltrano, quem não, eu vou matar, eu vou fazer de tudo, eu vou destruir, eu vou acabar com este povo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para enganar. Ele tem prazer em enganar, ele tem prazer em fazer com que as pessoas sejam enganadas. Deus criou ele, Deus criou ele se apostatou, ele é um condenado, o diabo é um condenado, o diabo não tem mais salvação. O inferno foi criado para ele, é o inimigo de Deus, adversário de Deus. Então o quarto reino está aí no livro do Apocalipse, e só Deus e mais ninguém tem o poder de nos livrar desse sistema do quarto reino, que será diferente de todos os reinos.
Agora a gente pode imaginar, quem é que hoje, na minha geração, quem é que não tem assim uma imagem que fala, não tem assim, claro que nós vemos, o regime da democracia, não sei o que, mas no quarto reino não existirá o regime da democracia. Não existirá. Porque o anticristo vai obrigar as pessoas, através de uma lei, veio da lei, do Senado, vai obrigar as pessoas a terem a marca dele, terem o sinal e a imagem. Ele vai obrigar a adoração através das igrejas que ele tem no mundo, através dos seus mestres, seus falsos pastores. É toda uma gama de gente que trabalha para o anticristo. São todos trabalhando para o anticristo. A misericórdia. Então, os que não trabalham, os que se opõem, que fazem oposição, vão ser decapitados, vão ser mortos. Então, o quarto reino é nos revelado no livro do Apocalipse. E que os decapitados, degolados, vão ser salvos por Deus. Não vão experimentar a ira do cálice, castigo. Veja que nós só podemos ver essas coisas quando nós morremos. Claro, eu viva, posso ver essas coisas? Posso, só que Deus mandou eu ver através da leitura do livro, através de ler as coisas espirituais. Ele pode me arrebatar e me mostrar as coisas? Claro que pode, Ele é Deus, se Ele quiser, Ele pode. Mas veja que as coisas, o diabo, demônio, Deus, Jesus, anjo, nós não estamos, só podemos ver no plano espiritual quando a gente morre. Quando a gente morre, a nossa alma sai do nosso corpo, o nosso corpo volta para a terra, e aí a nossa alma, ela vai experimentar o que nós conhecemos, que é o inferno, é o céu. Eu li isso quando eu estava no corpo. Quando eu estava morando naquele corpo, eu li. Agora o corpo morreu. A alma, ela vai para o céu ou para o inferno, segundo aquilo que ela crê, o que ela fez, o que ela acredita. Ela creu em Jesus Cristo, essa alma creu em Jesus Cristo, essa alma foi batizada, ela se humilhou, ela não foi incrédula, ela não foi soberba, ela temeu a Deus, ela andou no temor a Deus, ela andou humildemente, ela não ficou sendo uma soberba, olha, alma te humilha na presença de Deus. Alma tem medo de Deus, tenha temor de Deus, porque Ele te vê, Ele te conhece. Qualquer hora, quem te garante? Lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus, porque Ele fala com a gente através da palavra de Deus. Então, só após a morte é que a gente vai ter conhecimento das coisas que a Bíblia nos ensina: inferno, céu, anjos. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o profeta de Deus, o diabo, o dragão, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo por causa do corpo de Moisés. Ele lutou e o anjo disse para o diabo, veja, quando Moisés morreu, foi uma visão após a morte de Moisés. Houve uma guerra entre o anjo e o diabo. E o que foi que o anjo falou para o diabo? O Senhor te repreenda, Satanás. Amém? Então, com certeza, ele vai lutar com o anjo sobre os nossos corpos. Mas o anjo vai dizer, o Senhor te repreenda, Satanás. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele não se dá por perdido. Ele não se dá, Ele quer levar a gente para o inferno. Ele quer levar, não. Ele quer, sabe, ele quer que as criaturas vão para o mesmo lugar em que eles foi preparado para ele, o inferno. Não foi para o homem. Só que Deus vai lançar o homem lá porque ele é apostata, porque ele se deixou enganar pelo diabo, porque ele veja que Abraão, Jesus mostra um rico que morreu e foi para o inferno, e um mendigo, Lázaro, morreu e foi para o Hades. Então veja, no inferno, um lugar onde vai ter muitos ricos, muitos soberbos, porque ganharam o mundo todo e perderam a sua alma. Não quiseram saber de Deus, não adoraram o verdadeiro, adoraram o sol, adoraram a imagem, são idólatras, são feiticeiros, são a verdadeira riqueza, meu irmão,
é ter Jesus no nosso coração. A verdadeira riqueza é ter fé em Jesus. Qual é a nossa verdadeira riqueza? É ter o conhecimento da palavra de Deus, é ter o nome escrito no livro da vida. São riquezas que só Deus nos pode dar. É ter os nossos pecados perdoados. E se nós morrermos hoje, Jesus nos recebe na glória. Essa é a verdadeira, ser consolado pelo próprio Deus. Essa é a verdadeira riqueza. É a verdadeira, não ter milhões e bilhões de dinheiro na conta, não ter uma casa, uma mansão, um helicóptero, ser rico, famoso, isso não é a verdadeira riqueza, meu irmão. Ter fama, ter glória, não é, meu irmão. A verdadeira riqueza é que se tu morrer hoje, tu crendo em Jesus Cristo, tu tens a vida eterna. A glória é o verdadeiro Deus. Essa é a verdadeira riqueza. É a verdadeira riqueza, é se livrar da condenação do inferno, da condenação do diabo. Essa é a verdadeira riqueza. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Exaltado seja o nome desse Deus.